Olá, muito boa noite a todos. É uma grande alegria recebê-los aqui no ESA ao vivo. Para mim, um desafio enorme que é substituir o diretor da Escola Superior de Advocacia Nacional, Rony, que não pôde participar hoje pela primeira vez do ESA ao vivo, e uma alegria absolutamente indescritível, que é receber dois queridos amigos, dois confrades, dois membros da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, a quem eu admiro muito desde os meus tempos de estudante, o ministro Douglas Alencar Rodrigues e o subprocurador-geral do Trabalho, Manuel Jorge e Silva Neto. Já para nós começarmos os nossos trabalhos sem maiores delongas, eu vou passar a palavra para o ministro Douglas, um grande constitucionalista, além de conhecedor também do direito e do processo do trabalho, para que faça suas considerações iniciais. Doutor Jorge Bolsinhas, eu inicialmente gostaria de cumprimentá-lo e agradecer o convite para esse bate-papo em torno de um tema tão relevante, tão atual, como é esse que toca na constitucionalidade das medidas provisórias da crise, particularmente aquelas ligadas ao mundo do trabalho. Eu também gostaria de cumprimentar o nosso querido amigo, confrade, Manuel Jorge Silva Neto, dizer que é uma honra, uma alegria compartilhar essa mesa virtual para discutir, debater temas ligados à constitucionalidade dessas medidas provisórias. Um prazer grande estar aqui e vamos em frente com esse debate. Também, Manuel Jorge, seja muito bem-vindo. Com você a palavra aí para suas considerações introdutórias. Boa noite a todos, boa noite, meu caro Jorge Bolsinhas. Cumprimentando, eu agradeço pelo convite que me foi formulado de participar desse evento da Escola Superior da Advocacia. Cumprimento o ministro e amigo Douglas Alencar Rodrigues, um grande quadro do nosso colendo Tribunal Superior do Trabalho, e cumprimento a todos que estão nesta sala de bate-papo. Por feitas essas breves apresentações ou considerações iniciais, eu queria começar os nossos debates aqui com uma provocação, fazendo uma referência a um grande jurista, um grande estudioso da teoria geral do direito, o professor Zé Eduardo Faria. Eu tenho visto algumas exposições em que o professor Zé Eduardo Faria analisa, a grande pressão que sofre hoje os direitos sociais de um modo geral, os direitos trabalhistas, em particular, fazendo a seguinte análise, descrevendo que se o século XX foi a era dos direitos, numa clara alusão a uma das obras mais conhecidas de Norberto Bobbio, o século XXI, segundo o professor Faria, está sendo a era da economia, e cada vez mais a gente percebe o direito precisando se curvar à realidade econômica, a aspectos econômicos. E, diante desse cenário, a gente vive hoje uma crise econômica absolutamente particular, absolutamente sem precedentes. Talvez o que nós temos vivido mais próximo tenha sido aí a gripe espanhola no comecinho do século passado, mas com características muito distintas, porque o mundo era muito menos interligado, muito menos globalizado, os vírus não chegavam de avião com tanta facilidade como chegam hoje. E, diante disso, eu queria começar já esse nosso debate, passando a palavra para o ministro Douglas, com a seguinte reflexão. Essas medidas que o governo tomou, algumas caminhavam num viés absolutamente liberal, a medida provisória 927. Depois, o próprio governo acaba recuando um pouco e adota algumas medidas com flagrante intervenção na economia, eu diria que muito mais keynesianas do que ligadas às teorias de Adam Smith, Milton Friedman, que tanto segue o ministro Paulo Guedes. Eu perguntaria, ministro, nesse cenário, essas medidas provisórias, e dentro da perspectiva do nosso direito constitucional, elas eram necessárias e elas se harmonizam com a nossa ideia de proteção social na Constituição? Bem, doutor Jorge, essa é uma reflexão atual e muito importante. De fato, nós assistimos a uma opressão muito grande em torno dos direitos sociais. Se nós lançarmos as nossas lentes para o mundo do trabalho, antes mesmo do advento da lei da reforma trabalhista, que ainda nós vivemos os impactos da aprovação da Lei 13.467, a assimilação daquelas regras ainda não se fez sentir na sua total plenitude,
nós observamos que havia um absoluto descompasso entre o projeto normativo civilizatório inscrito na Constituição, presente também na nossa consolidação das leis do trabalho, e a realidade observada no mundo do trabalho. O que eu quero dizer é que, fundamentalmente, havia um descompasso absoluto entre o ideal constitucional da máxima proteção social ao trabalho e a realidade que foi forjada pelas condições sociais, econômicas e políticas que nós vivenciávamos. E por isso tivemos a proposta da reforma trabalhista, que efetivamente ainda não conseguiu produzir os frutos a que se propôs, especialmente no campo da empregabilidade. Isso, obviamente, gera um desafio muito grande para a nossa sociedade, especialmente porque vivemos um modelo de organização sociopolítica que se pretende democrática. Nós estamos sob a vigência de um modelo que se pretende democrático, de direito democrático, um Estado democrático de direito, e a ordem econômica e a ordem social devem andar para e passo, de mãos dadas. Nós não podemos falar em ampliação de direitos sociais, nesse ideal da máxima efetividade dos direitos sociais, se ao fim e ao cabo a ordem econômica também não consegue produzir os seus objetivos. É preciso, portanto, perceber que os direitos sociais e os direitos ligados à livre iniciativa não são antagônicos, não podem ser interpretados, vividos, aplicados numa perspectiva adversarial como essa, que até recentemente pautou a leitura que nós, do mundo do trabalho, fazíamos do direito do trabalho em si. A minha hipótese, a hipótese que eu compartilho nesse instante, é a de que a eficácia social máxima desses direitos inclusive de cunho prestacional, que são devidos pelo Estado, depende do máximo sucesso da atividade econômica. São duas faces de uma mesma moeda. É bem verdade, a Constituição prevê lá no artigo 170 os princípios fundantes da ordem econômica, fala-se em livre iniciativa, proteção ao consumidor, livre concorrência, repressão ao abuso econômico, defesa do meio ambiente, entre outras ideias força que balizam não apenas a atuação da iniciativa privada, mas também do próprio Estado. São os chamados princípios fins. E entre os princípios fins que cabe ao Estado resgatar, figura o ideal do pleno emprego. O Estado deve criar condições para que esse pleno emprego, e aqui o Dr. Manuel Jorge certamente concordará comigo, nós queremos empregos decentes, trabalhos dignos e não empregos informais, empregos precarizados. Esse ideal da realização do pleno emprego depende do sucesso da atividade econômica e, por isso, o governo tem procurado cumprir o seu papel, a exemplo da própria medida provisória que desagou na Lei 13.874, a Lei da Liberdade Econômica. O que eu diria é que nós assistimos no curso da história a um movimento pendular. Em determinados momentos prestigia-se mais uma visão social do direito, em outros amplifica-se a ideia, talvez mais liberal, da, defesa da atividade econômica, da livre iniciativa, que também é um princípio fundante da nossa organização sociopolítica, está lá no artigo 1º, ao lado do valor social, a livre iniciativa, e realizar de forma compatibilizada esses dois valores é o grande desafio que nós assistimos no cenário contemporâneo. Pegando um gancho até nas suas considerações, ministro, eu vou passar a palavra para o nosso confrade Manuel Jorge, indagando-lhe exatamente sobre a medida provisória 905. Tá? O ministro Douglas chamou a atenção para uma das medidas provisórias convertida em lei, na Lei da Liberdade Econômica, e eu queria exatamente lhe provocar sobre como ficou a questão da caducidade. Na verdade, ela não chegou a caducar, porque antes disso o projeto foi retirado, em especial com dois destaques, caro Manuel Jorge. O primeiro, relacionado com os efeitos que essa medida provisória produziu nas relações que se estabeleceram durante a sua vigência, e o segundo, sobre a possibilidade de nova proposição ou de reproposição dessa medida dentro da ótica do nosso direito constitucional. Muito obrigado, meu caro Jorge Bolsinhas, por esse questionamento, porque é um questionamento que tem uma relação apertadíssima com efeitos concretos que serão disseminados ainda pela medida provisória 905, mesmo que ela tenha sido revogada pela medida provisória 955.
A questão que precisa ser destacada a respeito desse problema da medida provisória 905 é que, quando foi criado aquele especial contrato de trabalho que passou a receber a alcunha de contrato verde e amarelo, isso em novembro de 2019, por meio da medida provisória 905, é muito possível, é muito provável mesmo, que muitas relações jurídicas tenham se consolidado sob o império da medida provisória 905, o que significa dizer que muitos contratos de trabalho podem ter sido pactuados com base na medida provisória número 905. E essa medida provisória, ela veio a ser revogada no dia 20 de abril pela medida provisória 955. Ora, essa questão desenvolve alguns problemas de ordem constitucional e relacionados ao processo legislativo relativo à medida provisória. É a questão, por exemplo, de tentar compreender se revogada a medida provisória pelo presidente da República no dia 20 de abril de 2019, se ele poderia, ainda em 2020, reeditar a mesma medida provisória, ou reeditar idêntica medida provisória com o mesmo conteúdo. Há algumas questões muito interessantes aqui. Por quê? Porque a medida provisória 905 ela foi editada em novembro e ela foi editada em novembro e a vigência dela de 60 dias foi para o recesso legislativo de 2020. E ela caducaria, e antes de caducar, o presidente da República revogou essa medida provisória. Ora, o que é que a Constituição refere a respeito das medidas provisórias? Ou a medida provisória, ou ela deixa de existir porque ela perde a eficácia por decurso de prazo, ou ela deixa de existir porque foi rejeitada pelo Congresso Nacional. Essas são as duas hipóteses expressas do artigo 62. A hipótese de revogação não está contemplada no artigo 62. E, a partir daí, muitos começaram a sustentar que o presidente da República poderia reeditar a medida provisória porque o instituto da revogação não estaria inserido num dos parágrafos do artigo 62 da Constituição. Ora, me parece que, se a medida provisória não poderá ser reeditada na mesma sessão legislativa, se perder a eficácia por decurso de prazo, ou se for rejeitada pelo Congresso, por maior razão, a medida provisória não poderá ser reeditada na mesma sessão legislativa se for revogada pelo presidente da República. Porque aqui nós já estaremos diante de uma questão relacionada ao devido processo legislativo. Vale dizer, para se subtrair a expressa e explícita proibição do artigo 62, o presidente da República passou a se valer do ato revocatório, que, infelizmente, para ele, não permite a reedição na mesma sessão legislativa. E quanto aos efeitos, o Congresso Nacional, de acordo com a Constituição, terá de editar um decreto legislativo até o dia 20 de maio de 2020. Se o Congresso Nacional, até o dia 20 de junho, desculpe, porque a medida provisória ela foi revogada no dia 20 de maio. Então, se a revogação pode ser identificada a perda de eficácia por decurso de prazo ou rejeição, o Congresso Nacional teria 60 dias para
expedir o decreto legislativo para disciplinar as relações jurídicas decorrentes daquela medida provisória 905 que disciplinou a respeito do contrato verde-amarelo. Se o Congresso Nacional não editar esse decreto legislativo, aqueles contratos de 2019 celebrados com base na medida provisória 905 revogada continuarão a ser disciplinados pela medida provisória 905, hipótese de ultratividade da MP. Maravilha, muito obrigado, Manuel, pelas suas considerações muito interessantes. Eu queria tocar agora numa outra questão, e aí ouvi-los ambos em relação ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal em relação às medidas provisórias editadas nesse período. Nós já tivemos algumas decisões, aliás, algumas, inclusive, reformas e decisões anteriores relacionadas com a constitucionalidade das medidas provisórias editadas pelo governo federal durante esse período de pandemia. O primeiro dos grandes julgamentos, né, que gerou muito debate, muita controvérsia, foi o da ADI 6363, que teve, num primeiro momento, uma medida liminar concedida pelo ministro Lewandowski, bastante salomônica até, né, ele tentou adotar ali uma solução intermediária, menos rigorosa do que a que está estabelecida na Constituição, mas menos flexível também do que a que foi prevista na MP 936, e logo em seguida veio o julgamento pelo Pleno, quando não foi confirmada os fundamentos da sua medida liminar, nem tampouco o contexto decisório. E aí eu queria, e diante dessa decisão vieram entendimentos absolutamente antagônicos, né? Alguns, talvez mais puristas, tenham se queixado muito de que a literalidade da Constituição não foi preservada, não foi respeitada, e outros partiram do pressuposto de argumentos relacionados com a necessidade, né? Como diriam os americanos, né? Em tempos desesperados você precisa de medidas desesperadas, e passaram, inclusive, a usar como argumento até para justificar essas medidas, essa flexibilização que permitiu redução de salário e redução de jornada sem precisar de negociação prévia com o sindicato da categoria. Algumas dessas medidas, algumas das justificativas para legitimar essa medida se pautavam em especial no fato de que, em momentos absolutamente atípicos e excepcionais como o que nós vivemos, nós temos alguns remédios constitucionais para enfrentamento de crise que permitem alguma flexibilização até de direitos fundamentais, estado de defesa, estado de sítio. Não é o caso do que nós temos aqui, mas nós já estamos tendo alguns direitos fundamentais efetivamente flexibilizados. Por exemplo, o direito de ir e vir não é mais o mesmo, o direito de livre exercício da atividade econômica também não. E aí eu queria ouvi-los em relação a essa grande discussão acerca da decisão do Supremo Tribunal Federal, mas não somente, né, acerca da opinião pessoal dos nossos queridos convidados aqui, dos dois convidados, sobre se, de fato, essa flexibilização, essa possibilidade de negociação de redução de salário e redução de jornada sem negociação coletiva prévia, ela se justifica ou não nesse momento em que nós vivemos, e se o nosso aparato constitucional a respalda na visão dos nossos queridos convidados. Começando pelo ministro Douglas. Bem, doutor Jorge, essa é uma questão realmente importante e delicada. Nós vivemos um momento paradoxalmente rico no campo da doutrina, da teoria constitucional, apesar de todas as dores, de todos os inconvenientes que o coronavírus tem causado, no mundo do direito o impacto tem sido de igual modo devastador, desafiando a todos nós para a construção de respostas que sejam compatíveis, não apenas com a Constituição, mas com o próprio desafio que esse vírus oferece ao conjunto da sociedade. O ministro Ricardo Lewandowski, é preciso reconhecer o esforço de Sua Excelência quando proferiu a primeira decisão monocrática na ADI 6363. Sobrevieram embargos de declaração. O ministro Lewandowski tentou ali compatibilizar a situação de urgência que nós vivenciávamos com a necessidade de
preservação dos contratos nesse período de transição, com a disciplina constitucional, que é claríssima no sentido de exigir a negociação coletiva como condição necessária para a redução de salários, jornadas, enfim, na tradição do direito brasileiro também a suspensão dos contratos de trabalho. Enfim, o ministro Lewandowski tentou oferecer a sua contribuição e trouxe, inclusive, uma categoria que foi trabalhada lá no direito italiano, das chamadas sentenças aditivas ou manipulativas. O nome é ruim, mas, ao contrário, é uma proposta que se desenvolveu na Itália com esse objetivo de complementar o trabalho do legislador, considerado incompleto pelo julgador constitucional concentrado, na perspectiva de moldar aquela disciplina legal considerada insuficiente ou incompatível com o texto constitucional à realidade que foi trazida, que foi proposta pelo coronavírus. Mas, passando para o plano seguinte, o Supremo, no seu plenário, discutiu largamente a questão e o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, reconheceu que a Constituição não oferecia resposta para essa realidade que nós estávamos vivendo. E o 7-3, portanto, houve uma maioria expressiva da Suprema Corte, entendeu-se pela constitucionalidade daquelas medidas. Medidas que realmente são necessárias, são adequadas, são razoáveis e são proporcionais. Ou seja, quando nós estamos discutindo uma aparente colisão de direitos fundamentais ou a intervenção em relação a direitos fundamentais, nós poderíamos aqui recuperar a doutrina do Alexis e discutir a chamada teoria interna, teoria externa dos direitos fundamentais. Talvez o professor Manuel Jorge possa falar um pouquinho mais sobre isso, mas fundamentalmente se discute se há limites imanentes aos direitos fundamentais ou se eles são direitos absolutos. E, obviamente, nós sabemos que não há direitos absolutos. Por isso, ainda que o ideal constitucional seja o ideal da negociação coletiva, o estado pandêmico de coisas que se instalou no nosso país e no mundo acabou inviabilizando a gestão regular da negociação coletiva, até mesmo porque pressupõe assembleias, pressupõe a participação coletiva, e no estado de isolamento social, sem a possibilidade de realização desses encontros, dessas aglomerações, ficaria, pelo menos do ponto de vista objetivo, inviabilizada a manifestação sindical. Seja como for, o que nós precisamos ter claro é que o objetivo visado foi preservar emprego, renda e atividades empresariais. De novo, os dados estatísticos revelam que nós estamos aí com mais de 7 milhões de trabalhadores alcançando o benefício trazido pela MP 936, o que significa mais de 7 milhões de empregos preservados. E é sempre bom lembrar que todas as análises econômicas que se desenvolvem a respeito do quadro brasileiro indicam um cenário de crise dramática, que um agravamento da nossa crise social, com desemprego também crescente. Nós já tínhamos um desemprego altíssimo, 11,6%, mais de 12 milhões de pessoas à margem do sistema formal de emprego. Isso para não falar dos 40%, né, também ligados ao mercado informal e também daqueles 4 milhões de trabalhadores desalentados. A depender da forma como o Brasil gerencia essa crise, nós podemos ver esse contingente de desempregados superar a casa dos 23 milhões, segundo as análises mais pessimistas que estão sendo produzidas. Uma coisa é certa, o PIB vai cair substancialmente, fala-se entre 5,5% e 7,3%, e para recuperar a economia, sem a qual não se cria emprego, não se gera renda, não se gera tributo, nós precisamos cuidar para essa transição acontecer com o menor prejuízo possível. E é por isso que, para além de considerações dogmáticas, e aqui não há nenhuma crítica à leitura dogmática das normas constitucionais, aliás, especialmente aquelas ligadas a direitos fundamentais, nós precisamos ter também uma visão consequencialista das escolhas interpretativas que fazemos. E no caso presente, me parece que as medidas provisórias tentaram responder a essa realidade emergencial e trouxeram aí o que se considerou razoável no âmbito, inclusive, do Supremo Tribunal Federal. Minha opinião, portanto, é que essas medidas são necessárias e são adequadas e proporcionais. Poderíamos aqui discutir se o governo deverá ampliar esses benefícios todos, assistencialistas inclusive, se o cenário de crise se projetar ainda por mais tempo, se o isolamento social se mantiver necessário, se a retração da atividade econômica ainda avançar contra os interesses nacionais. E quero crer que sim, o governo deve estar já dimensionando medidas para ampliação dessas, que
que já foram introduzidas nas medidas provisórias da crise. Enfim, doutor Jorge, minha opinião é favorável, sim, a essas medidas, justificadas por esse cenário de crise, de pandemia, enfim, e de preservação de emprego, renda e atividade econômica. Eu só faria um breve adendo, ministro. Eu tenho visto, inclusive, eu vi essas projeções que você muito bem pontuou, mas vi também algumas projeções mais recentes, cogitando de termos aí redução do PIB na casa de 2 dígitos, e de termos, eventualmente, uma crise de distanciamento, uma necessidade de distanciamento social que se prolongue aí pelo restante desse ano e, quiçá, por uma boa parte do próximo ano também. Teriam cenários aí um tanto quanto pessimistas. Mas, feitas essas observações muito breves, eu passo a palavra para o subprocurador-geral do Trabalho, Manuel Jorge Silva Neto, para suas considerações acerca do mesmo tema, né? Acerca da necessidade, da legitimidade e da constitucionalidade dessas medidas provisórias. Em primeiro lugar, meu caro Jorge Bolsinhas, meu caro ministro Douglas, é preciso reconhecer que a Constituição, ela pode muito, mas ela não pode tudo. Existe, inegavelmente, um espaço de tensão entre o texto e o contexto. E o papel do jurista, o papel do aplicador do direito é promover, no limite máximo possível, a aproximação entre a realidade dogmática, formal, objetivada no texto da Constituição, a realidade empírica que decorre das relações sociais, que decorre das relações econômicas. Então, com isso, eu sou forçado a compreender que nem sempre uma previsão social deve necessária e obrigatoriamente ceder em face de um imperativo econômico ocasional. Se há um projeto constitucional dirigido à realização do mínimo, e aqui eu não estou falando do máximo, eu estou falando do mínimo que se possa prover para que o indivíduo possa viver em foros de cidadania, em foros de vida digna, com o mínimo de condições materiais de existência, abaixo desse mínimo, o projeto constitucional já fica afastado. Então, ainda que haja o debacle econômico, ainda que estejamos todos diante de uma pandemia decorrente da Covid-19, ainda que os direitos sociais trabalhistas estejam sofrendo todas as consequências deletérias desse momento pandêmico, é necessário também examinar os dispositivos e os princípios constitucionais, dentre os quais eu faria referência a um princípio da mais alta importância e que tem sido, inclusive, recorrentemente referido pela própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. É o princípio da autonomia privada negocial coletiva. Inclusive, há um processo que é o agravo do recurso extraordinário, muito importante, que está para ser julgado, que seguramente não vai ser julgado agora, diante desse quadro, que é 1.121.633, que está sob a relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, que trata da questão das horas itinere. Porém, a tese de repercussão geral proposta pelo ministro Gilmar até ultrapassa a questão das horas de percurso, para admitir a validade de acordo ou convenção coletiva com relação a todo e qualquer direito social trabalhista. Então, se o Supremo vem nessa linha, prestigiando o princípio da autonomia privada negocial coletiva, esperava-se, com todas as vênias, que nessa decisão da ação direta de inconstitucionalidade 6363, o Supremo Tribunal Federal prosseguisse com esse mesmo prestígio e com essa mesma consagração.
não obstante os fundamentos judiciosos do eminente ministro Alexandre de Moraes, que refere que, diante de um quadro pandêmico, haveria ou seria razoável que houvesse redução de jornada e de salário, assim como suspensão do contrato de trabalho por acordo individual, afastando-se a negociação coletiva do sindicato, eu não veria como essa inclusão ou essa consagração ou prestígio à negociação coletiva pudesse afetar tão grandemente a segurança jurídica ou pudesse afetar o princípio da razoabilidade, porque o ministro Alexandre de Moraes referiu na decisão que, enfim, prevalecente na nossa Suprema Corte, a respeito desses dois principais fundamentos, que era a hipótese da razoabilidade, de que era razoável concluir que um acordo individual diante do estado pandêmico poderia substituir a negociação coletiva e de que haveria ou se instilaria a insegurança jurídica diante da negociação coletiva. Me parece que houve uma adequada ponderação no voto proferido liminarmente pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski, porque Sua Excelência referiu que havia a necessidade de negociação coletiva, o sindicato seria cientificado do acordo individual e se dentro de 10 dias não houvesse a manifestação sindical, o acordo seria reputado válido. Aí está a ponderação de interesses, aí está a segurança jurídica, aí está a razoabilidade, na medida em que não vejo como o sindicato possa ser um instrumento de insegurança ou de uma decisão desarrazoada da Suprema Corte a partir com fundamento na ideia de que a proteção dos interesses da categoria, como reconhecido pelo próprio legislador constituinte originário, descreve a razão de ser e de existir das entidades sindicais. Muito obrigado por suas considerações, né? Elas me lembram, inclusive, porque eu me apaixonei, acho que pelo direito quando, enfim, ingressei na universidade tão rapidamente, que é justamente por essa capacidade que nós temos de analisar a mesma situação por prismas tão distintos e com argumentos tão bem fundamentados e tão sólidos, né? Exatamente essa dialeticidade do direito que o torna uma ciência tão rica, né? E tão apaixonante, tão encantadora, né? Ver dois grandes nomes aqui do direito do trabalho, o direito constitucional do trabalho, discutirem em alto nível aqui com argumentos profundos e defenderem posições divergentes, mas ambas absolutamente respeitáveis e muitíssimo bem fundamentadas. Mas eu queria chamar a atenção agora, nesse tempo que ainda nos resta, para uma outra decisão do Supremo Tribunal Federal. Além da decisão proferida nos autos da ADI 6363, o Supremo julgou recentemente, conjuntamente, 7 ações diretas de inconstitucionalidade referentes a outros 2 dispositivos da medida provisória 936. Refiro-me aqui ao artigo 29 e ao artigo 31. O artigo 29, né, que dava uma leitura acerca de quem deveria provar se o coronavírus foi ou não um fenômeno ocupacional relacionado ao trabalho, e o 31 relacionado com a atuação da fiscalização do trabalho durante o período de pandemia. E nesses casos, uma composição muito similar, muito parecida com aquela que julgou a ADI 936, caminhou num sentido diverso, para declarar os 2 dispositivos inconstitucionais. Então, eu gostaria de ouvi-los a respeito
desse entendimento de uma certa maneira dissonante do que foi proferido na outra ADI, mas também de ouvi-los acerca da interpretação adequada do preceito legal, ou dos preceitos legais, da consequência da inconstitucionalidade desses dois preceitos normativos. Começando mais uma vez pelo ministro Douglas. Bem, doutor Jorge, antes de mais nada é preciso lembrar que as normas constitucionais elas têm uma característica muito singular. Primeiro, pelo objeto que buscam disciplinar. Nós estamos falando da organização do Estado, dos direitos fundamentais, das regras do jogo democrático e, evidentemente, todo juiz brasileiro, né? Enfim, nós convivemos com um sistema de controle difuso e concentrado, todo juiz é um juiz constitucional, como todo juiz deve ser também um juiz interamericano, aplicando as convenções ratificadas pelo Brasil. Seja como for, em relação ao debate em torno da constitucionalidade dessas medidas provisórias, é preciso notar que em todos os votos se invocam princípios que são normas abertas, normas que descrevem estados ideais, como, por exemplo, o princípio do valor social do trabalho, a própria livre iniciativa. Quando se fala, por exemplo, em dignidade humana, quando se evoca considerações em torno do trabalho decente. E quais as escolhas possíveis diante da medida provisória 936, da medida provisória 927? Qual a solução para tentar harmonizar o texto da Constituição, que parece muito claro ao exigir a negociação coletiva? Mas nós temos na CLT um artigo, o artigo 617, que prevê a dispensa da intervenção sindical na negociação coletiva quando um determinado conjunto de trabalhadores dá notícia do interesse da celebração de um acordo coletivo e o sindicato permanece inerte, a federação permanece inerte e a confederação sucessivamente permanece inerte. Esse dispositivo, de acordo com a jurisprudência do TST, foi considerado recepcionado pela Constituição de 88. De sorte que, na leitura das regras constitucionais, nós temos aí um campo lato de interpretação, especialmente quando estamos, insisto, diante de princípios. A atividade de controle de constitucionalidade é uma atividade essencialmente jurídica ou política, a depender do ponto de vista de cada qual dos observadores. Veja, nós temos princípios específicos que orientam a atividade de interpretação da Constituição e, de igual modo, temos métodos próprios de interpretação e aplicação das normas constitucionais. É por isso que eu insistiria que, nesse âmbito de crise, nesse âmbito em que nós estamos tentando superar o cenário de crise, eu insistiria que nós devemos operar com ética da responsabilidade, dimensionando as consequências que decorreriam das nossas escolhas e não com a ética da convicção. É o que me parece necessário nesse momento de crise, de pandemia. A sociedade precisa de segurança jurídica. A exemplo da MP 905, que foi abordada há pouco pelo Dr. Manuel Jorge, inclusive a sua posição, a posição que ele defendeu, é uma posição muito interessante de uma ultratividade daquelas disposições em nome do quê? Em nome da proteção da confiança, da segurança jurídica, da preservação da vontade original dos contratantes que foram impulsionados por um ato público a se conduzir de uma determinada forma legalmente prevista na medida provisória 905. Mas em relação aos artigos 29 e 31, e sendo bem objetivo, até para que o nosso debate possa avançar, eu diria, em primeiro lugar, que o Supremo Tribunal Federal andou bem uma vez mais. E o fez, primeiro, porque dizer, como disse o artigo 29, que não há como se reconhecer um nexo etiológico entre a enfermidade, entre a contração do coronavírus por um trabalhador que segue em atividade e o trabalho por ele desenvolvido, parece realmente um contrassenso que vai de encontro à própria realidade da vida, especialmente porque nós estamos vivendo um momento de transmissão comunitária. Já se fala em lockdown em muitas cidades brasileiras, São Luís é um exemplo vivo disso, de sorte que a presunção há de ser exatamente a contrária, ou seja, se o trabalhador contrai o coronavírus, estando vinculado a uma atividade essencial, portanto, prestando regularmente o seu serviço, nada mais lógico, razoável, que se considere, sim, que há o nexo entre o trabalho e a doença que foi, enfim, lamentavelmente contraída. Mas eu chamo a atenção para a motivação do voto do ministro Alexandre de Moraes. Sua Excelência lembrou recente decisão do Supremo, na qual se reconheceu a plena possibilidade de se aplicar a chamada responsabilidade objetiva no campo das relações de trabalho.
Ou seja, a depender do risco da atividade, é possível, sim, impor essa responsabilização sem se perquirir sobre culpa do empregador. De sorte que, a despeito do esforço do legislador provisório em afastar, isso realmente vai de encontro à própria realidade da vida e, por isso, a suspensão da eficácia, ainda que em sede cautelar, do artigo 29 me pareceu plenamente adequada. Como adequada também me pareceu a decisão ligada ao chamado poder de polícia trabalhista, ou seja, os auditores fiscais do trabalho, ainda que devam ter, sem dúvida, uma função primariamente pedagógica, auxiliar, não poderiam deixar de sancionar as empresas que, mesmo nesse período de crise, negligenciassem no cumprimento das normas de proteção à saúde e segurança do trabalho. O direito à saúde é um direito de raiz constitucional, o direito à vida nem se fale, enfim, de sorte que primeiro a vida, depois as demais circunstâncias e condições necessárias a restabelecimento da normalidade econômica, institucional, enfim. Por isso eu aplaudo as decisões do Supremo Tribunal Federal e não vejo aí qualquer tipo de antagonismo ou contradição. Acho que o Supremo elegeu bem critérios para resolver todos esses impasses e mantendo-se coerente nessa linha. Manuel Jorge, sua opinião acerca dessa decisão em particular e do caminho que ela seguiu em relação à decisão que havia sido proferida anteriormente em relação à medida provisória, 936, perdão. E aproveitando também, né, já lhe pedi para fazer também as suas considerações finais. Meu caro Bolsinhas, eu fiquei offline e tem mais ou menos uns 5 minutos que eu estou tentando retornar. Qual foi o tema tratado pelo ministro Douglas, por favor? Em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal, no tocante à natureza ocupacional ou não de eventual contaminação pelo coronavírus, né, aqueles artigos 29 e 31 da medida provisória 936. Ah, tá. Eu fico muito aliviado, né, porque com relação a esses temas, numa conferência prévia a essa conferência aqui, eu tinha conversado com o ministro Douglas e sei que a minha tarefa agora não será tão difícil quanto foi a anterior de debater com Sua Excelência a respeito da negociação coletiva. No particular da MP 936, no que se refere ao artigo 29 e as decisões do Supremo Tribunal Federal e o artigo 31, o artigo 29 trata da questão da doença ocupacional. E, verdadeiramente, o que aconteceu ali, na medida provisória, foi uma inversão lógica. E essa inversão lógica, ela atinge na sua origem e na sua parte mais essencial, a proteção àquilo que é mais importante, que é a saúde dos trabalhadores. E no que se refere ao artigo 31, que trata da determinação, através da medida provisória, para que a atividade dos auditores fiscais do trabalho seja meramente orientadora, fere também o direito social trabalhista, a redução dos riscos inerentes ao trabalho, e quando, precisamente, nós estamos em um momento que mais os trabalhadores necessitariam de uma fiscalização mais efetiva em virtude da especial vulnerabilidade diante da pandemia decorrente da Covid-19. Eu quero agradecer pela oportunidade, agradecer pelo convite, cumprimentar o ministro Douglas pelas brilhantes considerações que foram aqui trazidas, cumprimentar o doutor Jorge Bolsinhas pela forma como conduziu esse debate e cumprimentar a todos que participaram dessa nossa exposição. Eu devolvo a palavra para o ministro Douglas também para suas considerações finais, enfim, para nós encerrarmos aqui esse riquíssimo debate. Bem, quando o debate é muito bom, o tempo voa. Eu achei que nós estávamos chegando à metade do debate, por isso havia aqui ainda
uma série de considerações a desenvolver, especialmente ligadas a esse momento que nós vivemos no mundo do trabalho no Brasil, especialmente com relação a essas novas matrizes regulatórias das relações de trabalho. A MP 927, por exemplo, no seu artigo 2º, valoriza a autonomia individual da vontade, inclusive afastando a vigência da lei, de acordos e convenções coletivas de trabalho, desde que respeitado o conteúdo previsto no texto constitucional. A MP 936 trata também da valorização da autonomia individual nesse momento de crise, de pandemia, afastando, pelo menos num primeiro momento, a negociação coletiva. E o Brasil é um país muito complexo, de múltiplas realidades, são mais de 17 mil sindicatos, eu não tenho um número atual, e sindicatos, muitos deles atuantes, combativos, representativos, a exemplo daqueles que estão instalados nos grandes centros econômicos do país. Mesmo nesse momento de interdição econômica, de retração econômica, de isolamento social, muitos sindicatos estão cumprindo bem o seu papel e, em relação a eles, obviamente, nós não precisaríamos discutir a necessidade da negociação direta, mas a grande maioria do Brasil não é esse cenário, não revela essa realidade que, por exemplo, em São Paulo se faz presente. Em debate recente com o presidente da UGT, ele mostrou que mesmo sem as assembleias, com base em disposições emergenciais que considera aplicáveis, os sindicatos estão negociando coletivamente, de sorte que, diante dessa complexidade de cenários no Brasil, o grande desafio é estabelecer uma base normativa que possa contemplar a todos. E, evidentemente, com o índice de representação baixíssimo, para que o sindicato possa cumprir essa sua função, que a Constituição outorgou e que a própria MP tentou preservar ainda que de forma secundária, que a reforma trabalhista de igual modo reconheceu, nós precisamos efetivamente discutir a organização sindical brasileira. É chegada a hora, quem sabe como efeito dessa crise, de pensarmos numa nova lei, lei de fomento à negociação coletiva, lei de combate às condutas antissindicais, para que as relações de trabalho possam navegar em mares menos revoltos. Eu cumprimento também o Dr. Jorge pelo convite, pela forma como se conduziu. Dr. Manuel Jorge, querido amigo, caro confrade, sempre um prazer ouvi-lo. E saudando também a todos que nos acompanharam nesta jornada. O debate certamente vai prosseguir e até que o Supremo defina no julgamento definitivo dessas ações diretas, ainda haverá um campo vastíssimo para que em ações individuais se possa discutir a constitucionalidade dessas disposições. Essa é a minha visão. Um abraço a todos. Com essas belas palavras dos nossos dois convidados, eu gostaria de reiterar aqui o meu agradecimento a eles que dedicaram um pouco do seu tempo a compartilhar seus conhecimentos conosco, mas também a todos os que prestigiaram mais essa iniciativa da ESA Nacional, enfim, todos os envolvidos na organização dessa sucessão de grandes eventos. De resto, eu queria apenas recomendar a todos muito cuidados nesse período de pandemia e desejar-lhes aí um ótimo final de semana para quem nos acompanha ao vivo.